Senhor presidente, senhores deputados, eu não poderia deixar de ocupar a tribuna nesta data, 15 de outubro, dia do professor, para falar que na semana passada nós recebemos aqui um documento da categoria dos professores e professoras do Mato Grosso do Sul, que nos foi entregue por representantes da Federação dos Trabalhadores da Educação, a FETEMES. E esse documento traz algumas reivindicações da categoria e eu gostaria de repercutir hoje, neste dia dedicado aos educadores e educadoras. Importante a gente dizer que a conjuntura não é das melhores, das mais favoráveis para os trabalhadores de um modo geral, mas especificamente aqui no Estado, os trabalhadores da educação, que tem uma luta organizada, o maior sindicato, a federação, a FETEMES, nas últimas décadas, conquistaram importantes direitos. Importante a gente lembrar do piso nacional de salário dos professores, Foi uma luta secular e os professores conquistaram a aprovação do piso nacional de salários que trouxe aos professores maior reconhecimento e valorização pelo seu trabalho. Hoje o salário dos professores, ele já é bem melhor do que de 2 décadas atrás, quando a gente no Brasil afora tinha estados que não chegavam a pagar o salário mínimo para os professores. Estados do Nordeste, por exemplo, estados mais pobres, tinham esta realidade de ter professores trabalhando, às vezes, 40 horas sem receber o salário mínimo. E a lei do piso nacional de salários, ela corrigiu estas distorções e essas injustiças, e hoje a gente tem em todo o Brasil uma remuneração mais justa para os professores, embora a gente ainda acredite que esta valorização precisa ainda ser maior, na medida em que o salário poderia ser melhor e também as condições de trabalho dos professores poderiam ser melhores. Nós ainda temos muitas escolas com problemas na infraestrutura, salas muitas vezes superlotadas de alunos. Tudo isso prejudica o rendimento dos alunos e o trabalho do professor. Ele é dobrado, numa sala superlotada, às vezes com alunos com necessidades especiais. Então, o professor tem que se desdobrar nessa situação. Nem sempre tem os recursos materiais, didáticos e também multimídia para fazer um trabalho mais condizente com a tecnologia que nós temos hoje, A tecnologia da informação não chegou ainda em todas as escolas. Tem escola que tem laboratório de informática, mas está fechado, não funciona, não tem um professor de informática. Então, eu estava vendo nesse final de semana um levantamento que foi feito em nível nacional das condições de trabalho dos professores, e nós temos ainda muitas escolas no Brasil que ainda não têm serviço de esgotamento sanitário, água tratada. Por incrível que pareça, tem escola que não tem banheiro, em alguns municípios muito pobres, distantes do Brasil, e as condições ainda precárias em muitas escolas que poderiam já ter superado essa situação. Mas, nessas últimas décadas, os professores conquistaram o piso nacional de salários, conquistaram o direito de ter 1/3 da sua carga horária destinada ao planejamento
né, das atividades pedagógicas e também para correção de trabalhos, correção de provas. 1/3 da carga horária dos professores hoje é para essas atividades fora da sala de aula. Também é importante a gente registrar aqui que em muitos estados nós não tínhamos um plano de cargos e carreira dos professores, né? E isso também avançou muito nos últimos anos. Agora, eu tenho que registrar aqui com tristeza alguns retrocessos que nós tivemos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Eu estava falando do documento que foi entregue pela FETEMES na semana passada, com algumas reivindicações, e uma delas é justamente que o Estado volte a remunerar de maneira igualitária professores efetivos, concursados e professores contratados. Infelizmente, o governo do Estado encaminhou para esta casa um projeto de lei e nós tivemos a redução de 32% no salário dos professores convocados. Apenas aqui tivemos 7 ou 8 votos, né? Deputado Contar. Na segunda votação, acho que foram um pouco mais, foram 8 votos, mas infelizmente não conseguimos derrotar. Na primeira votação foram 4 votos. E na segunda votação a gente ampliou o número de votos contrários ao projeto, mas ele foi aprovado. Os professores convocados, eles são a maioria hoje na categoria. São 11.000 professores convocados e 8.000 professores efetivos. Quer dizer, hoje você tem mais professores contratados do que concursados. E a maioria, então, recebe 30%, 32% a menos no salário. Os professores, no meio do ano, quando pegaram o primeiro olerite, depois da aprovação daquela lei, ficaram realmente muito decepcionados e tristes com esta situação, até porque já tinham organizado o seu orçamento doméstico, já tinham as suas despesas ali programadas e, de repente, tendo um corte de praticamente 1/3, né, da sua remuneração, isso trouxe um impacto muito forte na vida de muitos professores. Eu conheço muitos professores cujo pai e a mãe da família, os dois dão aula e os dois são professores convocados. Imaginem o orçamento dessa família, como que reduziu, né? Então, uma das reivindicações hoje da categoria dos trabalhadores da educação é que o governo do Estado negocie junto à categoria a volta do pagamento igualitário dos salários de professores efetivos e de professores contratados. E também há uma grande preocupação na categoria hoje com aquilo que foi ventilado já desde o primeiro semestre da proposta do governo em, por fim, a eleição dos diretores das escolas estaduais. As escolas do Estado, elas elegem os diretores das escolas desde o início da década de 90, foi quando eu assumi meu concurso na Secretaria de Educação do Estado. E, portanto, já são quase 29 anos que a gente tem a gestão democrática nas escolas. E, no primeiro semestre, o governo já quis enviar para essa casa um projeto acabando com a gestão democrática, e só não foi aprovado porque, numa reunião que nós tivemos com o governo, foi uma solicitação para que ele retirasse daquele projeto essa proposta. Então, eu espero que o governo faça uma avaliação melhor dessa proposta e não envie para essa casa este projeto, porque seria um grande retrocesso. Gestão democrática ela é prevista na LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação, no Plano Nacional de Educação e nas legislações estaduais,
Portanto, seria um grande retrocesso voltar a ter diretores indicados, que muitas vezes são cabos eleitorais, né, dos governos nas escolas, e escola não deve ter cabo eleitoral, deve ter coordenadores pedagógicos, diretores comprometidos com a educação dos seus alunos, compromisso com a comunidade escolar. A categoria dos trabalhadores da educação é uma categoria sofrida, e quero dizer que há uns anos atrás a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, encomendou uma pesquisa sobre a saúde do professor. E foi constatado que os professores, eles são muito acometidos por uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é também popularmente conhecida como síndrome do motor fundido. O que significa isso? O professor, depois de muitos anos de trabalho, um trabalho que é estressante, causa um desgaste físico, mas também emocional. É comum você encontrar nas escolas professores de licença médica, afastados, com depressão, com síndrome disso e daquilo, porque não é fácil, todos os dias, na sala de aula, com 40 alunos, desempenhando a sua função, muitas vezes enfrentando situações de violência nas escolas, alunos que trazem problemas também de uso de drogas, alunos hoje que estão com depressão. Nós já falamos aqui em anos anteriores, eu fiz um trabalho nas escolas sobre o suicídio, a depressão entre os adolescentes, problema muito sério hoje que está acontecendo. E esse professor, ele tem que ser, às vezes, professor, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser um pouco de enfermeiro, ele tem que ser também assistente social, um pouco de tudo, né? Atendendo essa juventude que traz para dentro da escola uma série de situações que desafiam o conjunto dos educadores. E é uma profissão, portanto, que requer um idealismo, uma dedicação, um compromisso de vida. E muitos professores chegam perto da aposentadoria com o seu emocional fragilizado, muitas vezes em tratamento de saúde, porque dedicaram uma vida toda à tarefa de ensinar, de educar. Portanto, é uma categoria que precisa ser valorizada, precisa ser reconhecida. E é muito triste a gente dizer aqui de redução de salários, de acabar com a gestão democrática, que são conquistas históricas dos trabalhadores da educação. Nós não podemos admitir mais isso. Nosso país já acumulou uma série de conquistas nos últimos anos e a gente não pode mais retroceder em algumas situações. E essa questão da valorização dos trabalhadores da educação, ela tem que estar na pauta e ser uma prioridade dos governos. Nosso país ainda precisa avançar muito em termos de qualidade da educação. Se a gente já conseguiu superar aqueles problemas que nós tínhamos antes, que era alunos fora de sala de aula, falta de vagas nas escolas, isso hoje não tem mais. Hoje a gente tem vagas sobrando nas escolas, praticamente todas as crianças em idade escolar estão matriculadas. Nós temos hoje na legislação a obrigatoriedade, né, da matrícula das crianças. A gente avançou muito, o ensino fundamental de 9 anos, e ainda a gente precisa agora
focar na qualidade do ensino, na qualidade, né? É triste quando a gente vê estatísticas de que o analfabetismo funcional é muito alto no país. O que é o analfabetismo funcional? Você tem, às vezes, o aluno terminando o ensino fundamental sem saber direito ler e escrever. Você tem um aluno, às vezes, que está na faculdade e tem dificuldade de interpretar um texto que leu, né? Esse é um problema muito grave da qualidade do ensino, né? Então, não basta colocar todos os alunos na sala de aula, não basta você também discutir a valorização profissional e ter uma remuneração mais adequada para os professores. É importante a gente centrar esforços para melhorar a qualidade do ensino no país. E a qualidade da educação, ela hoje passa por capacitação, qualificação dos professores, uma formação inicial e continuada desses professores e a inserção da tecnologia na educação. Eu, por exemplo, depois de muito tempo que estava afastado da sala de aula, há uns anos atrás voltei, fui convidado por uma diretora e fui dar aula de filosofia no ensino médio aqui em Campo Grande. Eu confesso que tive dificuldades, porque mudou muito hoje a realidade de uma sala de aula. Hoje os alunos estão todos com celular na sala de aula, com tablet, e se o professor ele não souber inserir essa tecnologia nas estratégias de ensino, ele fica falando sozinho, ele fica com dificuldades de interagir com a turma e fazer a educação acontecer. Então, essa tecnologia ela precisa ser inserida na educação, porque a juventude ela está hoje trabalhando muito mais, né, com essa tecnologia do que nós, muitas vezes. Então, hoje, um aluno pequeno, da pré-escola, ele lida muito bem com os computadores, com os celulares, e é importante inserir isso na estratégia da educação. Então, eu falo que, talvez hoje, um dos maiores desafios da educação é elevar os índices da qualidade de ensino. E tem um outro grande problema, é que os governos não estão mais fazendo concurso para professores. Não estão fazendo mais. E aí eu tenho que denunciar aqui que esta é uma decisão de governo, não fazer concurso, justamente porque interessa ao governo ter mais convocado do que efetivo. O último concurso que teve para professor foram 14 mil inscritos, só passaram 70. Foi feito um concurso para ninguém passar. Essa que é a verdade. Eu cheguei a falar isso com o governador Reinaldo Zambuja. Eu encontrei com ele aqui na Assembleia e falei: governador, como que pode um concurso desse, com 14 mil professores? Eu tenho um amigo que veio do Rio de Janeiro fazer o concurso aqui, tem doutorado em História e não passou. Sabe por que não passou? Não teve tempo de responder todas as questões. Foi um concurso que teve muita pergunta e pouco tempo para responder. Então, passar 70 de 14 mil, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vamos ser honestos, um resultado assim fora de qualquer média, né, que se tem por aí afora dos concursos. Esse concurso deveria ter sido anulado, o governo deveria ter convocado um outro concurso. Aliás, já está passando a hora do governo chamar um concurso público para professores e contratar, dar posse, efetivar professores. Aliás, eu já estive aqui denunciando, eu acho que o Ministério Público precisaria olhar mais essa questão. Por quê? Porque o professor convocado deveria ser para substituir professores que são afastados por uma licença médica, licença gestante, por algum outro motivo, né? O convocado seria excepcional, é um profissional que vai lá para substituir aquele concursado que se afastou. Mas ele está virando regra, tem mais professor contratado do que efetivo.
Então, para mim, é porque é interessante ao governo ter contratados. Ele economiza, paga menos, né? Essa é uma situação ruim que precisa ser corrigida. Por isso que eu estou aqui repercutindo aquele documento da FETEMES que pede concurso público para professores, pede a igualdade de salários entre contratados e efetivos, pede que haja, se posiciona contra, aliás, o fim das eleições dos diretores, né, que haja a continuidade do processo democrático nas escolas, né, e também que a educação seja, de fato, uma prioridade do governo, no sentido de investir nas condições adequadas das escolas para que a gente tenha uma melhoria na qualidade do ensino, né. Então, eu vejo que essa situação, ela precisa ser hoje motivo de reflexão para todos nós, que é o dia do professor e da professora. Essa é uma data que nos dá a oportunidade de refletir, né, sobre a importância da educação. Todo mundo fala que a educação é tudo, né? Não tem desenvolvimento sem educação, não tem crescimento econômico sem educação. Aliás, aqueles que ganharam o Prêmio Nobel de Economia, deputado Paulo Correia, eles fizeram um estudo de como combater a miséria e a fome através do desenvolvimento e da educação. Fizeram um estudo e ganharam o Prêmio Nobel. Isso é importante ser divulgado, né? O quanto que você investir na educação, você vai ter um retorno no desenvolvimento daquele país, no desenvolvimento daquela população, o crescimento econômico, a melhoria das condições de vida. Isso está comprovado hoje cientificamente, não é? Então, é um dia para nossa reflexão, é um dia para nós, inclusive, aqui debatermos esses assuntos todos e... Terminou o tempo? Vou terminar, senhor presidente. Vossa Excelência disporá de 30 novos minutos, nobre professor Pedro Kempis. Muito obrigado, deputado. Nós precisamos aqui fazer uma reflexão, porque poderão chegar a esta casa outros projetos que interfiram na vida dos professores, na situação das escolas, e com certeza nós vamos ter que fazer um debate bastante profundo. Se nós queremos desenvolvimento, se nós queremos crescimento do nosso Estado, queremos avançar na qualidade da educação, nós precisamos refletir muito antes de votar qualquer projeto aqui na Assembleia Legislativa. Mas eu não poderia terminar o meu pronunciamento antes de fazer uma pequena observação sobre a fala do deputado Contar, quando ele citou aqui a proposta do governo federal de militarizar algumas escolas. Parece que já tem um projeto sendo discutido, sendo oferecido aos estados. Cada estado parece que selecionaria 2 escolas, pelo menos, para iniciar nessa proposta. Alguns estados estão querendo aderir, outros não, mas esse é um assunto muito polêmico. Antes de me posicionar assim contra, eu acho que ele merece uma discussão bastante aprofundada, principalmente com os interessados, que são os professores, os alunos e os pais dos alunos, né? Num primeiro momento, parece até uma proposta simpática, você colocar militares nas escolas para combater a violência, para ter mais disciplina. Eu sei que muita gente acaba ficando a favor, nossa, que beleza, né? Mas, na minha visão, primeiro, um desvio de função dos militares. Militar, ele tem uma função específica, não é para estar nas escolas fazendo a gestão da escola. Muitas escolas têm problema com disciplina porque ela não tem um inspetor de aluno. Não tem um inspetor de aluno, você não tem um inspetor para ficar no portão da escola, na entrada e na saída dos alunos. Como é que você vai trabalhar a disciplina se os alunos ficam soltos ali na hora do recreio, do intervalo, e não tem educadores para acompanhar esses alunos nesse momento, né?
Nós também temos problemas de indisciplina em função da crise da sociedade. Hoje tem traficante na porta das escolas, e o que é pior, tem traficante dentro das escolas, fazendo dos alunos as mulas para entregar pacotinho de cocaína e de maconha, e estão dentro das escolas, aliciando nossas crianças, nossos jovens. Então, essa questão da indisciplina, da violência, ela é muito mais séria do que a gente pode imaginar, e a solução é muito mais complexa do que simplesmente colocar policiais ou militares dentro da escola para fazer a gestão e administração da escola. Para mim, isso é uma afronta aos educadores, é dizer que os educadores não têm competência para administrar a escola. Nós temos muitas escolas públicas espalhadas pelo Brasil que são exemplo. Eu quero dizer aqui, eu quero fazer a defesa da escola pública, que é a escola do povo, que é a escola dos filhos dos trabalhadores. Eu fui secretário de Educação do Estado com muito orgulho e me orgulhei do trabalho de muitas escolas e muitos educadores. Nós temos escolas de boa qualidade, nós temos escolas que fazem trabalhos exemplares, alunos que são muito bem avaliados no Enem, de escolas públicas. Então, nós precisamos acabar com essa ideia de que o que é público não presta, não tem qualidade, não é bem assim. Agora, as escolas precisam ter coordenadores pedagógicos, precisa ter merendeira, precisa ter o pessoal da limpeza, precisa ter inspetor de aluno. Tem escola aí que tem uma pessoa para fazer a limpeza de manhã, uma para fazer à tarde, limpar 10, 15 salas de aula, a merendeira se desdobrando, fica doente, alguém tem que correr e fazer a merenda. É um sufoco danado, não tem inspetor de aluno. Então, para a gente avaliar a qualidade do trabalho que acontece dentro de uma escola, a gente precisa também avaliar essas variáveis, se todas essas situações estão sendo observadas, senão é exigir demais de um gestor de uma escola, querer que ele seja o super-homem ou a super-mulher ali para fazer um trabalho de qualidade. Por isso eu acho que militarização das escolas é um retrocesso. Eu sou contrário ao militar, né, participando da administração da escola. Agora, eu acho que a polícia tem que estar próximo da escola, né? A ronda escolar, o policial ali presente no bairro, claro que isso vai inibir aquilo que eu estava falando, a presença do traficante ali na porta da escola. Vai inibir o traficante dentro da escola, aliciando os alunos para o tráfico, né? Então, esse é o papel da polícia e da segurança pública, garantir tranquilidade para que os educadores possam desenvolver o seu trabalho. Se há um problema sério de violência dentro da escola, a polícia tem que ser chamada. É um problema que muitas vezes requer a presença da força policial, né? Agora, a minha posição contrária à militarização da escola é que os militares assumam o papel dos professores e dos educadores, dos gestores da escola, né? Implantando ali uma disciplina militar, que é para os quartéis e não é para as escolas. As escolas, elas têm educadores, pessoas que se formaram em pedagogia, que vão trabalhar a disciplina do ponto de vista pedagógico, né? Então, o processo que acontece no interior da escola, ele tem que ser coordenado, gerido, né, por educadores, por pedagogos, por especialistas da educação. Agora, cada um fazendo o seu papel. A polícia, ela tem que estar presente. Quantas vezes eu já estive em escola aí onde a gangue entra e depois todo mundo tem que se abaixar e tiroteio, etc. Eu fui uma vez numa escola João Carlos Flores, ali no Rita Vieira, e fui fazer um trabalho, na época eu trabalhava na educação especial como psicólogo, nós ficamos presos dentro da escola, tinha uma gangue na porta, e tivemos que ligar para a polícia, esperar a polícia chegar para a gente sair e soltar os alunos da escola, né? Também no Jardim Los Angeles, escola Marçal de Souza,
Eu estava dando uma palestra uma vez à noite e saiu um tiroteio na escola, os alunos todos entraram debaixo das carteiras, eu fiquei lá, né? Muito preocupado, com medo também. E aí a gente tem que chamar a polícia. Então, o que a gente está querendo dizer é que o problema, muitas vezes, é a falta de policiamento, é a falta da presença da segurança pública nos bairros, e às vezes a escola é o espaço onde as coisas vão acontecendo, porque os alunos, né, a juventude se encontra na escola, né? Então é o espaço onde muitas vezes acontece o tráfico, a violência, e é preciso ter a retaguarda, né, da segurança pública para que os professores possam desenvolver o seu trabalho. Nós queremos escolas abertas para a comunidade, que trabalhem na perspectiva da transformação, uma educação transformadora. E aquilo que Vossa Excelência falou, é triste quando a gente vai discutir educação, ter que discutir segurança pública junto, né? E eu queria dizer mais, deputado Gerson Claro, às vezes a gente pega um exemplo de uma escola onde o aluno bateu no professor e a gente acha que isso é a coisa que acontece em todas as escolas. Não é verdade. Nós temos escolas que fazem belíssimos trabalhos, né? Tem escolas que dão exemplo, né, de uma educação eficiente, de uma educação emancipadora, e esses exemplos não saem na mídia, não são divulgados, não estão na imprensa muitas vezes. Quantos projetos que eu conheci nas escolas, belíssimos. Me lembro da escola Nair Palácio, em Nova Andradina. Me lembro da escola Catarina de Abreu, que foi citada aqui pelo deputado Gerson Claro, de Sidrolândia. Da escola de Porto Murtinho, que eu tive lá presenciando a conclusão de um projeto realizado para os alunos na área da história, do resgate histórico da cidade de Porto Murtinho. Fiquei muito bem impressionado, encantado com o trabalho que aquelas professoras realizaram, né? Então, nós temos bons exemplos nas escolas. Escola pública não é sinônimo de violência, de aluno desrespeitando o professor. Existe isso? Existe, né? Isso tem que ser enfrentado do ponto de vista pedagógico, educacional, e a segurança pública fazendo a sua parte, dando segurança não é só para a escola, mas para o bairro todo, para a população, né, que precisa de segurança. Então, nesse dia dos professores, quero render aqui as minhas homenagens a todos os educadores e educadoras, àqueles que se dedicam todos os dias para levar uma formação, uma educação de qualidade aos nossos alunos, principalmente os professores das escolas públicas do nosso estado, que estão enfrentando dificuldades, passando por momentos difíceis, com alguns retrocessos aí nos seus direitos, mas penso que a luta deve continuar. Nós estamos chegando ao final do ano, esperamos que o próximo ano seja diferente, que a gente tenha boas notícias para a educação do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas.